Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18. E diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, ou seja, na capacidade que ele tem. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores neste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, ele quer dizer, orem por você e orem pelos outros. A armadura de Deus, a armadura de Deus. E quando a gente olha esse texto, a gente vai perceber uma coisa. Que aqui, gente, não é a importância, ou seja, o instrumento é a armadura de Deus. Mas a gente precisa entender para que usar a armadura de Deus. A pergunta que faz toda a diferença: para que eu preciso usar a armadura de Deus? Por que é importante a armadura de Deus? E o texto fala, a armadura de Deus é para eu e ficar firme, eu estar firme contra as ciladas do diabo. Então grave isso aí, a armadura de Deus serve para eu ficar firme contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus serve para permanecer inabalável, ou seja, permanecer firme. A armadura me ajuda a ter uma vida firme, inabalável. E a armadura de Deus, segundo o texto, ele diz, para que possamos resistir no dia mau. Para que possamos resistir no dia mau, vencer os momentos de crise. Então, 3 coisas importantes da armadura de Deus. A armadura de Deus serve para eu vencer as ciladas do diabo, toda obra maligna contra a minha vida. A armadura de Deus serve para eu resistir o dia mau. Dias difíceis, vencer dias difíceis, dias de tribulação, dias de provação. Como vencer esses dias difíceis? A armadura de Deus me ajuda. E a terceira coisa, a armadura de Deus me ajuda a permanecer inabalável, ter uma vida firme. Então, gente, hoje a conversa é como ter essa vida saudável, como ter essa vida de vitória, como vencer, como sempre vencer. E aí a gente vai usar a armadura de Deus. E, gente, por favor, me permita eu estar sempre repetindo, porque se você não souber para que serve a armadura de Deus, para que eu vou pedir? Para que eu conhecer? Para quê? Então serve para todo mundo, é uma conversa, essa mensagem é para você. Porque quando a gente olha esse texto, gente, quem não precisa vencer? Quem não precisa vencer o diabo? Quantos de nós, nem tudo é o diabo, a gente não pode desprezar, a gente não pode dizer que ele não existe, porque Jesus falou que ele existe. Tem coisas na minha vida que eu e você, a gente precisa prestar atenção. A armadura de Deus serve
para eu vencer as ciladas do diabo, as obras malignas, destruir as obras malignas, ser uma pessoa firme contra toda e qualquer intenção maligna do diabo contra a minha vida, contra a sua família, contra a sua vida. Mas também a armadura de Deus, e eu preciso dizer para você, a armadura de Deus serve para esses momentos difíceis que eu e você nós estamos vivendo. Dias maus, dias difíceis, e a armadura de Deus serve para permanecer inabalável. E aí a primeira coisa que o texto ele chama atenção para mim e para você, é que ele diz assim: para eu vencer, para eu permanecer firme, para eu realmente resistir, ou seja, estar firme nos dias maus, eu preciso do capacete da salvação. Eu preciso do capacete da salvação. O texto é bem claro. Usem o capacete da salvação. Salvação. Capacete da salvação. O capacete da salvação cobre a minha cabeça. Capacete cobre a minha cabeça. Cobre a minha mente, cobre os meus olhos, cobre a minha boca, o que eu escuto. E, gente, ele está dizendo, o apóstolo Paulo aqui está chamando a atenção para mim e para você o seguinte: se eu e você nós tivermos o quê? A cobertura, se a gente viver como um salvo, o capacete da salvação, ou seja, viver como um salvo, falar como um salvo. Ei, gente, ser salvo, ou seja, ter a salvação. E quem é a salvação? Jesus na minha vida e na sua vida. Se eu viver como Jesus, se eu falar como Jesus, se eu pensar como Jesus, se eu andar como Jesus, ou seja, falar como um salvo, falar com quem conhece Jesus, falar como quem conhece Jesus, falar como um salvo. O provérbio diz que há poder nas nossas palavras. Aquilo que eu falo tem poder. Ei, gente, quantas palavras o diabo pega. Quantas palavras nós caímos. Ei, gente, quantas palavras derrubam a nossa vida. Quantas palavras trazem o quê? Trazem tristeza para a nossa alma. Quantas coisas a gente fala em dias maus que a gente não deveria falar. O texto fala, se eu tiver o capacete da salvação, ou seja, se eu tiver a salvação, se eu viver a salvação, se eu conhecer Jesus, quem é a nossa salvação? Jesus é a nossa salvação. Eu vou ter cuidado com as minhas palavras. O capacete, viver como um salvo, eu vou cuidar das minhas palavras, mas eu vou também pensar como um salvo. Filipenses capítulo 4, verso 8, nós não vamos ler aqui, mas ele diz assim: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, aquilo que é justo, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E, gente, coisa boa é ter cabeça boa, coisa boa é ter mente boa. E o apóstolo Paulo diz assim que quando eu visto, quando eu uso o capacete da salvação, ou seja, quando Jesus toma conta daquilo que eu penso, quando Jesus toma conta daquilo que eu falo, quando Jesus toma conta daquilo que eu vejo. E, gente, pensar como um salvo, falar como um salvo, ver como um salvo. Mateus capítulo 6, verso 22, diz assim: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz, todo o teu corpo estará bem. Mas se os teus olhos não forem bons, todo o teu corpo estará em trevas. Ver é ser. Ver como um salvo. Ei, gente, ver na perspectiva de Jesus, ver na perspectiva da palavra, faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Falar como um salvo, pensar como um salvo, andar como um salvo, ver como um salvo, mas ouvir como um salvo, ouvir como um salvo. Tudo aquilo na minha vida e na sua vida que entra, ou seja, toda palavra que entra na minha vida pode me derrubar ou pode me levantar. Você precisa ouvir isso. Tudo aquilo que eu escuto pode me levantar ou pode me derrubar. Tem um órgão no nosso ouvido que toma o controle todo da nossa vida. Gente, por quê? Está lá. Quando uma pessoa tem labirintite, o que é que acontece? Esse órgão fica aqui no ouvido. Interessante, né?
E por que no ouvido? E, gente, a importância da gente ouvir. Eu não vou entrar na questão do órgão em si, mas eu vou entrar na questão daquilo que eu escuto. E, gente, quando eu tenho a minha mente, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, e eu vivo como um salvo, ou seja, quando Jesus é a minha salvação, quando Ele é o meu termômetro, quando Ele é o meu caminho, quando Ele é o caminho que eu faço, através de Jesus eu chego a Deus, quando Jesus na minha vida é a verdade sobre Deus, quando Jesus na minha vida é a vida de Deus, sabe o que é que vai acontecer? Ei, gente, eu vou vencer toda cilada do diabo. Nos momentos ruins da minha vida, por causa de Jesus, eu vou permanecer firme, vou ser humano, sim, não vou perder a minha humanidade, mas Jesus da minha vida, ei, Jesus da minha vida, porque Ele vai me ajudar a ver de uma perspectiva, a falar em uma perspectiva diferente, a enxergar em uma perspectiva diferente. Ei, como um salvo, se eu, no dia mau, eu escutar aquilo que Jesus diz, ei, gente, eu vou permanecer inabalável. Jesus é a nossa salvação, Ele é o pão vivo, Ele é a água viva, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o rei, Ele é o maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Emanuel, é o sol da justiça, o Senhor dos exércitos, Ele é a nossa saúde, Ele é a nossa provisão. Ei, gente, faz diferença eu ter Jesus como meu Salvador e eu ter o capacete da salvação. Mas também o texto, ele chama a atenção a uma coisa, ele chama a atenção da couraça da justiça. Couraça da justiça, vestido e calçado, vestido e calçado. Vestimenta. Qual a vestimenta que me ajuda a permanecer firme? Qual a vestimenta que faz com que eu possa vencer as ciladas do diabo? Toda e qualquer tentação maligna, qual a vestimenta que me garante, que me sustenta, que me deixa firme? É a vestimenta do sangue de Jesus, é a vestimenta de que, gente, de eu ter a justiça de Deus na minha vida. Eu preciso me vestir da justiça de Deus, eu preciso estar com a minha mente, o meu coração, a segurança de que eu sou um salvo, mas eu sou justo diante de Deus. Romanos capítulo 5 fala uma coisa interessante. No versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Justificados, pois, por meio de Cristo. Justificados por meio do Evangelho. Justificado por causa do Calvário. Justificado por causa de Jesus. Temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, eu quero ler esse texto porque é importante você entender. Justificado, Romanos capítulo 5, verso 1, justificados sois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, nos momentos, se algo que Satanás pega, se algo que Satanás sempre vai tentar na minha vida e a sua vida é apontar o meu erro, apontar o meu pecado, dizer o que é que eu fiz no meu passado, mas quando nesses momentos, sabe o que é que eu faço? Eu digo o seguinte: ei, você pode acusar do meu passado, mas existe sangue na minha vida, existe justiça de Deus na minha vida, por causa do Cordeiro eu sou justo, por causa do Cordeiro eu sou separado, por causa do Cordeiro eu sou perdoado, por causa do Cordeiro eu sou filho, por causa do Cordeiro eu sou herdeiro. Ei, se vista com o sangue de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, vestido com a justiça de Deus, faz toda a diferença nos dias maus. Ei, para eu permanecer inabalável, a couraça da justiça faz toda a diferença, mas também eu estar calçado com o Evangelho de Jesus, vestido e calçado, vestido e calçado. Há uma diferença grande, gente, quando eu estou calçado com o Evangelho da paz, o Evangelho da paz. Eu e você, a gente precisa colocar o calçado do Evangelho da paz. Paulo fala que há poder no Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, é o
poder de Deus. Eu e você, nós temos uma arma incrível, nós temos uma arma incrível, nós podemos vencer, nós podemos estar firmes, nós podemos passar por momentos de tribulação, nós podemos sim vencer o diabo, pela justiça de Deus, através da justiça de Deus, mas também porque nós estamos calçados com o evangelho da paz. Ou seja, aonde eu ando na verdade, aonde eu ando segundo a vontade de Deus, com o evangelho da paz, com o evangelho de Jesus, eu ando segundo as palavras de Jesus. Quando eu calço o evangelho da paz, significa que eu estou na verdade, e a verdade liberta. Quando eu calço o evangelho, eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo de Jesus. Capacete da salvação faz toda a diferença, mas estar vestido com a justiça de Deus e calçado com o evangelho poderoso de Jesus faz toda a diferença. Mas também o texto fala que a armadura de Deus, ou seja, eu preciso e ela me ajuda a vencer o diabo, permanecer firme e vencer os dias difíceis. Ele fala também do cinto da verdade. Cinto da verdade. Eu corro e uma das coisas que dói quando eu corro é a lombar, é essa parte aqui. Interessante, quando eu termino uma corrida, lógico que as minhas pernas têm lá uma dor nas minhas pernas, mas uma coisa que eu cuido para correr e aguentar um percurso muito longo é fazer exercício na minha lombar. O cinto da verdade é justamente essa arma que que cobria. E aí, quando alguém ia guerrear, ele colocava um cinto para cobrir essa parte. E essa parte ajuda a me locomover também, me segura. Ele me dá postura em uma determinada situação, me ajuda a ter postura. E, gente, contra o diabo, em momentos difíceis, em situações na minha vida que às vezes nós não temos resposta, que procuramos respostas. E, gente, permanecer firmes na vida, não desistir. Eu preciso dessa verdade que é a palavra de Deus. Colocar o cinto de segurança, cobrir, ter postura. E o que é que vai me dar postura? É eu saber quem eu sou em Cristo Jesus, eu saber a minha verdadeira identidade, o que a Bíblia diz, eu crer na palavra de Deus. Jesus, no capítulo 8, João, ele registra as palavras de Jesus nos versos 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 7, verso 38, João registra as palavras de Jesus e diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Capacete da salvação faz toda a diferença. A vestimenta e calçado, vestir-se com a justiça e calçado com o evangelho, com a palavra de Jesus faz toda a diferença. Cinto da verdade faz toda a diferença. Verdade liberta, ter a postura, estar na verdade faz toda a diferença. Mas a armadura de Deus me ajuda também através do escudo da fé. Diga comigo, o escudo da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é certeza e convicção. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Olhe para mim aqui, certeza e convicção. Gente, ter certeza e convicção é ter conhecimento. Ter conhecimento é ter fé. Quando eu me agarro, fé, escudo da fé e espada do Espírito faz toda a diferença. Presta atenção, escudo
espada. Escudo, espada. E a Bíblia fala, o texto é bem claro quando ele diz o seguinte: ei, gente, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Escudo e espada. Escudo e espada. Quando eu tenho fé, convicção, certeza, conhecimento de Jesus, faz toda a diferença. Toda a diferença contra qualquer obra do maligno, sobre a sua família. Você precisa ter a fé. Sobre o seu casamento, você precisa ser fé. Ei, e você precisa pegar a palavra. Se defenda e ataque. Se defenda e ataque. Se defenda com o escudo da fé e ataque com a palavra de Deus. Quando nós temos o escudo e quando nós temos a fé, escudo e fé, sabe o que é que acontece na minha vida e na sua vida? Nós estamos blindados. Nós estamos blindados. Dias como esse, momentos como esse, nós precisamos de uma palavra de Deus que vai fazer toda a diferença. Ei, gente, nós precisamos de palavra de Deus com relação à nossa provisão. Nós precisamos da palavra de Deus para a nossa saúde. Nós precisamos da palavra de Deus para fazer com que eu e você, a gente esteja coberto da certeza que Deus é a nossa paz e a nossa esperança. Ei, gente, escudo e espada. Escudo e espada. E aí, quando eu usar o capacete da salvação, quando eu me vestir com a justiça de Deus, quando eu colocar o cinto da verdade, quando eu calçar os pés do Evangelho de Jesus, quando eu embraçar o escudo da fé, quando eu pegar o poder da palavra de Deus, meu irmão, ei, o diabo não tem como lutar. O diabo pode até lutar, e a Bíblia fala que ele roda, a Bíblia fala que ele tenta, ele está ao nosso redor, ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o Senhor Jesus. O Espírito Santo está na minha vida e na sua vida. Ei, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a fé em Jesus, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, ei, certos de que nós estamos no caminho certo pelo Evangelho do Senhor Jesus. Ei, nós iremos vencer toda cilada do diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, gente, você vai permanecer inabalável, você não vai desistir. É igual o bambu, pode até dobrar, mas não vai quebrar, pode até cair, mas não vai ficar no chão, você vai se levantar. Sabe por quê? Porque você está armado. Ei, gente, em tempos difíceis, você vai passar dando glória. Em tempos difíceis, você vai se levantar, porque você tem armas espirituais. Eu louvo a Deus por esse texto, e eu tenho certeza que se você colocar em prática na sua vida, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. A palavra de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação. Eu quero que você, todos os seus dias, sério, gente, eu quero que você se levante todos os dias e você possa usar essa arma poderosa, a armadura de Deus. Você possa se levantar, olhar para você mesmo e dizer: eu tenho o capacete da salvação. O meu dia hoje eu vou usar o escudo da fé. No meu dia hoje eu vou estar calçado com o Evangelho poderoso de Jesus. O meu dia hoje eu vou viver com a espada do Espírito. Eu tenho o cinto da verdade. Eu estou vestido com o sangue de Jesus. Faz toda a diferença.